Agora está gravando. Bom dia. Começando uma nova aula hoje, dia 4 de junho de 2021. Eu vou continuar a discussão hoje, que vai ser um pouco diferente. Não sei como é que vai ser o rendimento agora, porque hoje eu vou sair mais cedo, até porque eu só soube isso ontem, que foi decretado ponto facultativo, agora 4 de junho. Ontem foi feriado nacional, né? Corpus Christi. E foi ponto facultativo ontem para a universidade e ponto facultativo hoje para o funcionalismo público federal, até onde eu saiba. Então, é facultativo e opcional. E como não está no calendário da gente que hoje seria feriado, eu preferi dar aula. Só que hoje eu tenho que sair mais cedo, de qualquer maneira. Então, o intervalo vai ser mais curto, eu vou compactar mais a coisa, dependendo do como for. Tá? Pessoal, eu vou complementar umas coisas da aula passada. Realmente, o posicionamento de Richard Dawkins é bastante comum entre a comunidade científica. Razoavelmente comum. Existem cientistas com religião? Tem. Senão, se ateísmo fosse parte do paradigma e do consenso da comunidade científica, todos seriam ateístas. Do mesmo jeito que uma coisa que é consensual, de fato, é a teoria da seleção natural. Darwin, a parte de Darwin. E hoje vamos aprofundar um pouquinho. Olha, o terceiro e o quarto vão ser uma nota, e a minha terceira... Esclarecendo a questão de nota, a terceira nota é participação. A terceira nota final é participação, é nota que tem a ver com frequência, com ter resolvido tudo. A participação, de fato, não precisa estar como disse, estar sempre interagindo em aula. Não, é ter feito tudo direito. Aí vou colocar uma terceira nota de participação. Fica o terceiro e quarto para a segunda nota, e a terceira nota, a final mesmo, a nota final, vai ser de participação. Quem está frequentando não tem como tirar nota e fez tudo, tirar nota baixa aí, né? Mas vamos lá. A questão da teoria da evolução para a biologia, ou para as ciências naturais, é consensual. Certo? Ateísmo, não. Obviamente não, porque não é o objetivo da ciência. Agora, é de fato prova da existência ou da não existência, isso é outra história. Não se, não se prova a inexistência de algo. Isso é, ou não se corrobora a inexistência de algo. Isso que vocês, que a gente já viu ao longo da história, é que, por exemplo, geração espontânea não se refuta, não se mostra que a geração espontânea não existe. Apenas se demonstra, se corrobora que todo organismo provém, todo ser vivo provém de outro ser vivo. Certo? E nunca se verificou um ser vivo sendo gerado espontaneamente. Então, a corroboração ou a comprovação é da existência. Como nunca se verificou um organismo surgindo espontaneamente e nunca se verificou as condições para ele surgir espontaneamente, ou não está presente
no nosso paradigma atual, então se diz que a geração espontânea não existe. Ela provavelmente existiu para a formação do primeiro ser vivo, o nosso ancestral comum universal, primeiro, o último, vamos dizer, de Trapatin seria o último, o primeiro ser vivo, que em inglês é chamado de LUCA, the Last Ultimate Common Ancestor. Fica LUCA, é o LUCA. E quem estuda a origem da vida atualmente considera como mais plausíveis as hipóteses que, primeiro, houve formação de moléculas orgânicas com glicose desse porte, o acúmulo delas, é aumento da complexidade delas. Então, não é à toa que a glicose é o monossacarídeo mais abundante da biosfera, porque é o mais estável quimicamente. Então, ele se acumula naturalmente. Então, as moléculas estáveis começam a se acumular, começam a reagir entre si, até que chega a um ponto de haver uma formação protometabólica e depois metabólica, simplesmente sem ser vivo, sem um ser vivo mesmo individualizado, até formar. E assim houve um período de talvez bilhão de anos, na casa do bilhão de anos, né? Dos bilhões, de acúmulo, informação imagine isso tudo no planeta. Mas só que tem que ser em regiões específicas, realmente, porque realmente é pouco plausível pensar que isso tenha acontecido nos mares, em água dispersa, deve ter sido em regiões mais fechadas, mais permitia maior a aglutinação, a aproximação dessas moléculas. Até um ponto que começou a surgir de seres individualizados e que a grandíssima maioria das experiências ao acaso não tenha permitido surgir coisa nenhuma. Ele tem sido instável, fracassado, até que um momento aglutinou dentro de uma membrana uma molécula do código genético, né, o DNA, que já estava interagindo com RNA e proteína e tudo, até que se aglutinou e formou um que deu certo. E ele começa a se multiplicar, se autorreplicar e consumir a matéria orgânica por perto, e assim vai expandindo. Teve um momento na história da Terra que só existiam bactérias e árqueas, ou seja, procariotos, né? Existem fósseis, são rochas formadas de aglomerações dessas bactérias, tendo 2 metros de diâmetro ou mais, ou 2 de altura, formam como se fossem blocos de acúmulo desses procariotos, para vocês terem uma ideia, porque não existiam outros organismos para competir, né? E não tinha predadores, digamos, desses, organismos maiorzinhos que fossem predadores. Então, isso seria mais plausível, que a origem foi abiótica, mas em condições muito especiais e durante muito tempo. Ou seja, não dá para gerar espontaneamente um organismo para as condições atuais em pouquíssimo tempo. Agrupar moléculas, todas elas não vão surgir espontaneamente. Na natureza, elas vão ser moléculas orgânicas, vão ser devoradas por outros organismos, por bactérias, protozoários. E seguinte, então, não é consenso a questão do ateísmo, de jeito nenhum, mas realmente o extremo, essa discussão que vocês podem observar por aí, é entre o literalismo bíblico e o ateísmo darwinista, como o de Richard Dawkins. Não é
não é um debate, é simplesmente um bate-boca, uma discussão mesmo, tipo bate-boca, porque nenhum vai ceder para o outro. Não tem como ceder, não tem como um ateísta ceder para supostas alegações dos literalistas bíblicos que querem convencer que o criacionismo é só aquilo, que a Bíblia tem que ser aceita do jeito que ela está escrita, porque a palavra de Deus acabou. Isso não tem como realmente convencer, e nem qualquer outro cientista vai ser convencido da argumentação desses literalistas bíblicos. Não tem como. Realmente não tem como convencer. Mas outras. Existem autores muito conhecidos, digamos assim, que são religiosos, né? Não tem, ou que sabe conciliar, porque coloca em campos separados, é uma postura bem semelhante aos dos franciscanos britânicos lá da Idade Média, considera que questão de fé, religião é questão de sentimento e de viver o amor ao próximo e pronto, são campos diferentes, e a filosofia, o campo da razão, é outra, pode viver em convívio com a fé, porque são campos separados, certo? Ou existem autores que procuram teorias, explicações para questões filosóficas, para questões espirituais, certo? Eu vou citar dois, compartilhar aqui a tela com vocês, que um deles tem um site, é Robert Sheldrake. Vou apresentar aqui. Vamos dar Professor, como tela. Oi? hoje em dia é mais visto que tem cristãos adeptos ao mundo científico ou que essa comunidade científica elas são mais ateias mesmo? Eu não sei como é que está a situação atual. Realmente eu não sei até que ponto até que ponto existem, por exemplo, no caso do cristianismo, estou falando de modo geral, religiões, né? tem, tem tantas religiões. Eu, eu não sei até que ponto, porque eu vou citar um exemplo mesmo, é de um evangélico americano, certo? Ele é evangélico, e um deles que eu vou citar é evangélico. Até que ponto, eu não sei dizer porque eu não sei a questão de estatística. Só posso dizer o seguinte: nenhum é literalista bíblico e nenhum rejeita a teoria da evolução. Nenhum pega a Bíblia e diz que aquilo é o pé da letra. Nenhum. E nenhum considera nega a teoria da evolução. Muitos são, talvez sejam como a Igreja Católica, que eu não sei se eu era adolescente eu era jovem, então isso faz muito tempo. Às vezes eu entrego a idade, né? Faz muito tempo mesmo. Olha, quando eu comecei a dar aula, eu não era muito mais velho na universidade. Eu não era muito mais velho que os estudantes, porque eu comecei com 28 anos. Tinha até estudante mais velho que eu, mas eu comecei com 28. E agora eu estou mais do que com a idade de ser pai de vocês, né? Porque minha filha tem 25, eu sou 31 anos mais velho do que ela. Já não, quando fui pai, já não era tão jovem. Também nenhum velho, né? E ainda falta muito para ser velho mesmo. Mas vamos lá. Então, na minha época de adolescente, que foi final dos anos 70 para o começo dos 80, ou de jovem, que é anos 80, 1980, eu vi uma entrevista, ainda lembro do que ele falou, de um bispo, de alguém da CNBB, Confederação Nacional de Bispos do Brasil. E
um repórter perguntou: e a questão da teoria da evolução de Darwin, como a Igreja Católica encara? Uma coisa assim que ele perguntou. Aí ele respondeu: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus na alma. O corpo é primata. Ou seja, uma resposta cartesiana. Então, a postura da igreja é cartesiana, separar a questão de alma e espiritual, que é com a igreja, a salvação, etc. E essa imagem e semelhança não é física, é espiritual, é imaterial. A semelhança aqui no homem foi feita a imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança não é igualdade. Não é igualdade. Os homens não, a alma não é Deus. Tem correntes metafísicas, espiritualistas, que consideram que a alma é uma centelha de Deus. Não é o caso. Não é o caso da teologia. A própria teologia tomista, que considera que o homem é uma criatura, é uma criação de Deus e não uma partícula de Deus. Não é igual a Deus. Então, a imagem, semelhança, não significa igualdade, né? Mas pela alma. Seria admitido que o corpo é primata e obedece às leis da matéria. O corpo é material, primata, e tem a sua evolução biológica, né? E tem a sua origem biológica. Então, é uma resposta cartesiana para isso. Eu queria dizer para vocês que ninguém realmente, acho que nenhum biólogo, ou já vi até astrofísico falando de questões religiosas, falando a respeito da expansão do universo como obra de Deus. Que ali as equações astrofísicas estão demonstrando que aquele momento surge, matéria é criada. Que ali está a ação de Deus na criação. Certo? Então, a questão é essa. Eu não sei em termos estatísticos. Quantos são? Porque eu tenho um livro que foi uma pesquisa na USP, que é qualitativa, sobre depoimento de cientistas religiosos. As mais diversas religiões. Às vezes é mais comum ter budismo, ou entre os cristãos, descambar para o espiritismo kardecista, que, aliás, é uma redundância chamada de kardecista, porque o espiritismo mesmo é kardecista. Essa palavra é kardecismo, né? É de Allan Kardec, que é um pseudônimo, enquanto que espiritualismo, que é algo mais amplo. Olha, eu não sei em termos estatísticos, aí que está. Tantos por cento são ateus, tantos por cento são agnósticos, tantos por cento são ateístas, mais específico em relação aos ateus, como o Richard Dawkins, a gente pode chamá-lo de ateísta, e tantos por cento tem religião. Dessas religiões, eu não sei a estatística mesmo, mas um deles, que eu vou falar agora para vocês, é o Robert Sheldrake, que eu tinha citado. O site dele, ele já tem seus 78 anos, verifiquei isso ontem, sheldrake.org. Então, sobre ele, biografia, currículo vitae, publicações técnicas científicas, entrevista. Ele é muito polêmico, certo? Mas, como aqui está dizendo, tem lá para não pegar na Wikipédia, né? Ele tem um site. Ele é biólogo de origem, de formação. É um biólogo celular, bioquímico, que trabalhou com hormônios de plantas. Foi um dos responsáveis pela descoberta do papel das auxinas
oxinas em inglês, em português. Oxina, não, é que é auxina mesmo, na comunicação da, entre plantas, a formação de plantas, etc, etc. E que acabou descambando, depois de muitos anos, para questões que no limiar da ciência, certo? Biologia do desenvolvimento, é, é, foi ele chama aqui de fisiologia de planta principal chefe, né? No seminário, né? Na Índia, né? Nesse instituto internacional na Índia, diretor do projeto para pesquisa em animais humanas e habilidades humanas em animais não explicadas. Porque ele, de um tempo para cá, ele é muito conhecido por pesquisa em coisas como telepatia, etc. E consciência, mas dentro de uma coisa que é chamada panpsiquismo. Não vou entrar tudo aqui, mas é questão de admitir que a consciência, o chamado panpsiquismo, considera que o fenômeno da consciência é um fenômeno universal. E isso entra com questões religiosas. Então, a consciência sendo algo anterior à formação própria do organismo, do ser vivo e do sistema nervoso, que, então, a teoria seria do tipo, o sistema nervoso funciona não como um gerador da consciência, e sim como um captador, e sim como um captador do sinal, como uma televisão capta um sinal de uma TV específica, de um canal. Funcionaria muito mais como isso. Aí estamos no limiar, porque são teorias ainda não científicas, são teorias muito especulativas, certo? E ele ficou bastante conhecido para o público. Cadê esse livro aqui? Cadê o livro? Esse livro tem em português, eu tenho, já li. Em português é A Ciência Sem Dogmas. Em inglês, The Science Illusion. Sim, ele é britânico, como Richard Dawkins. Ele, numa entrevista, disse que foi convidado pela produção. Convidado, e ele preparou um monte de coisa pela produção daquele documentário Os Inimigos da Razão. Só que ele não participou. Por quê? É realmente porque ele não é nenhuma caricatura, né? Porque ele se aprofunda nas coisas e resultados, porque ele está justamente estudando fenômenos não explicados pela ciência. Inclusive, tem um livro dele que diz assim mesmo, o título, quer ver? Cadê esse livro? Os cães sabem que os seus donos estão vindo para casa. E outros poderes não explicados de animais. Muita coisa sobre espiritualidade aqui. Não é sobre uma religião específica, não, é muita sobre espiritualidade. Aqui está os originais em inglês, tem alguns em português. Sim. Eu acho que esse aqui, o título foi 7 experimentos para mudar o mundo, para mudar a ciência. E na Ciência Sem Dogma, o que em inglês está colocado como Science Delusion, que seria a ilusão da ciência, é uma provocação em relação ao livro de Richard Dawkins. Os dois estão na mesma faixa etária também. Ele está com 78 anos de idade, eu acho que Richard Dawkins está um pouquinho mais velho.
eu não me engano, é Richard Dawkins é de 1920, quanto? Perdão, 30, não é 40, perdão, eu estou colocando mais velho ainda. É 1941, se não me engano. Vai fazer 80. Acho que o Richard Dawkins é um pouquinho mais velho que ele. Eles são a mesma faixa etária, então são a mesma geração. Nesse livro, ele fala pode dizer, por causa desse título, perdão, eu estava falando do título, porque o livro, o Deus um Delírio, em inglês, o título é The God Delusion, a ilusão de Deus, sobre Deus. Deus, né, como ilusão. É aqui a ciência, ilusão. Ilusão, delírio. Delusion pode ser, em alguns contextos, é trazido como delírio. Para ser foi o mesmo título do livro de Richard Dawkins. Na realidade, esse livro aqui, ele elenca coisas que ele considera como dogmáticos da ciência. Eu vou resumir para vocês. Nesse livro, ele coloca que ele considera 10 dogmas. Por que dogmas? Porque são questões que não são coisas que não são questionadas pela ciência. E a ciência em si, segundo ele, aceita só explicações materialistas. Não está aberta a mais nenhuma outra. Então, todas têm cunho e viés materialista. Todas têm um cunho materialista e viés materialista e não aceita outra explicação e não vai atrás também de outras explicações, outros experimentos que ele mostra que existem vários experimentos que vão contra. Já se foi observado muita coisa que se vai contra esse dogma materialista. Enquanto a religião tem seus dogmas, ele diz que a ciência criou também. E que a ciência não deveria ter dogmas para ser ciência. Não poderia ter dogmas. Ciência é para investigar a natureza, sem ideias preconcebidas. Sim, e se você já acha que só existe matéria e energia e fenômenos relacionados à matéria na natureza, e aquilo já é uma crença. E se essa crença não é questionada, é dogma. Então, ele fala de muita coisa, inclusive do efeito placebo, ele fala de uma série de coisas, e um monte de exemplos que ele dá. E ele foi, atualmente, ele também é mais conhecido do grande público por causa do efeito, do que ele chamou de campos mórficos, que é campos mórficos é um... Cadê? É uma teoria dele, teoria ainda bem explicativa, mas que, segundo ele, explicaria muita coisa do desenvolvimento biológico, que, segundo ele, isso não é guiado apenas pelo desenvolvimento biológico, como de embriões de plantas a animais. Segundo ele, explicaria muita coisa que a genética, a embriologia, você não conseguiria explicar em termos da formação do todo daquele organismo. E porque o que seriam esses campos mórficos? São campos de informação, basicamente isso, e não de energia, nem formada a partir da matéria, energia, se da informação gerada por aquele ser. E ressonância mórfica, olha, havendo um campo, ele pode ressoar, haver uma ressonância dele com outros, de outros organismos. Certo? E eu não tenho como fazer
uma crítica profunda sobre esse assunto, né? Até onde eu li, eu estou falando o que eu entendo, o que eu entendi. Realmente, porque não é um conceito verificado experimentalmente ainda, é aquele tipo que explica, mas para a ciência não basta explicar. Tem que haver verificação experimental que seja bastante específica, que não tenha outras explicações, né? O resultado experimental não possa ter outras explicações, aquilo só poderia ser explicado por aquele conceito, como campo mórfico, ressonância mórfica, porque ele usa a ressonância mórfica para explicar alguns fenômenos por exemplo, dos cães perceberem que, dando um exemplo dos cães, perceberem que seus donos estão indo para casa, porque eles fizeram experimentos em que, com duplo cego, em que se acompanhava o dono do cão, e o dono do cão tinha estava instruído para ir aleatoriamente para casa, não ter horário certo, uma distância muito grande. E outra pessoa estava instruída para ir gravar o comportamento do cão lá na casa da pessoa, do dono. Uma outra coisa que tinha que ter também era que tinha que haver um vínculo muito grande entre eles, certo? Aquele cão realmente tinha que aceitar aquela pessoa daquele jeito que a gente diz que é o líder, você tinha que ter aquela afinidade emocional com o seu, que hoje em dia está sendo chamado tutor, né? Seu dono, tutor, e a instrução é acompanhar. O que eles observaram, o que foi estatisticamente significativo, é que no momento em que o tutor decide ir para casa e avisa para o pesquisador, vamos, agora eu vou para casa. A partir desse momento, o comportamento do cão muda de comportamento. Ele começa a ficar com aquele comportamento típico da espera. Está aguardando. E diz que isso não se explica porque ele ouviu o barulho do motor do carro, porque não tem como. Nem sentir a presença, o cheiro, ou sentir. Não tem como os sentidos normais do animal perceber isso. Então, a explicação para ele é que é um entrelaçamento, essa ressonância mórfica entre os campos mórficos do dono, do tutor, com o do cão, do animal. Certo? Que foi a partir desse campo de informação, a partir do momento que o tutor decide, eu vou para casa agora eu vou. Isso reflete no animal. E isso não depende de. Entre outras coisas, até entre questão de ele fez experimentos semelhantes com telepatia entre pessoas, mas a pessoa tem que ter muita afinidade. Para isso, realmente tinha que ver que era pessoas com muita afinidade, em que uma decide uma coisa, a outra pressente, como uma afinidade que existe entre gêmeos. Para explicar isso, ele explica a partir dessa teoria da ressonância mórfica e dos campos mórficos. Certo? Mas, aí que eu falo para vocês, ele foi até convidado para participar daquele documentário, e depois de um tempo, viu que o documentário foi para o ar e ele não participou. E ele não participou por quê? Porque ele teria algumas explicações mais profundas sobre certos fenômenos. E o pessoal do documentário queria só aquelas coisas que fossem charlatanice no duro, né? Na cara dura. Aquela charlatanice mesmo, aqueles charlatões mesmo. Que não é o caso dele. Até porque é uma pessoa que tem uma. Ele é uma pessoa que tem uma formação na academia muito longa. E com muito trabalho mesmo, publicado. Certo, certo.
Você pode colocar, viu, a presença, viu? Aqui estou com presença. Já podem ir fazendo a presença. E outro é Francis Sellers Collins. Eu não vi um site específico só dos livros dele. Ele tem um livro que eu tinha, mais outro livro que eu emprestei junto, porque eu tinha tanto Deus no Delírio quanto o livro A Linguagem de Deus. Quer ver? A Linguagem de... Em português esse livro. Cadê a imagem aqui? Queria mostrar a capa do livro. Justamente é essa aqui. Ah, está aqui. Francis Sellers Collins. Certo? Ele está um pouco mais novo que ele, está 70 e alguma coisa, é do Instituto Nacional de Saúde americano, National Institute of Health, NIH. Ele foi simplesmente quando foi anunciado o genoma humano, quando ele foi colocado no ano 2000, foi antecipado, né? Ele era o diretor do projeto Genoma Humano. Atualmente, ele é o presidente, ou diretor-presidente, sei lá. Ele é o chefão lá do Instituto Nacional de Saúde. Então, há décadas que ele trabalha no Instituto Nacional de Saúde, ele é biólogo molecular, americano, e ele se diz que é um ex-ateu. Na época de estudante, ele era agnóstico, virou ateu até que não sei, não me lembro agora se era professor ou era um pastor de um lugar que ele frequentava, ele começou a questionar o ateísmo dele, ia dar sugestões de leitura para ele começar a ler H.S. Lewis, né? H.S. Lewis mesmo, o autor lá do Cristianismo Puro e Simples, que é também o autor de Crônica de Nárnia, dos anos 40, o autor britânico, né? Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, acho que é H.S. Lewis, né? O nome dele, o nome do autor, como ele é conhecido. E ele, aos poucos, foi, digamos assim, se convertendo a partir da chamada experiência moral. Certo? Tanto é que o posicionamento dele é mais de cristão mesmo. De cristão mesmo, no livro A Linguagem de Deus. O que significa a linguagem de Deus? Olha, resumindo, o que seria essa linguagem de Deus? O código genético. Mas no começo, que eu acho bem interessante, foi da origem do universo. Como é que dá para explicar a origem do universo sem considerar a existência de uma inteligência que planejou o universo considerando que a questão de astrofísica, por exemplo, existe 15 constantes universais. Se alterar apenas uma delas, o universo não formaria matéria estável para permitir moléculas e a complexidade. Ele simplesmente não haveria, seria somente caos.
e não haveria informação de partículas, de muitas das partículas subatômicas, das chamadas partículas elementares, certo? E que não existe explicação científica para nem isso e nem para a formação do código genético mesmo. E nem vai haver, e o que a percepção da existência da criação, do Criador, etc., é a partir da nossa consciência moral. A explicação que ele dá é um pouco bem mais sofisticada que aquela história do design inteligente. Certo? No livro A Linguagem de Deus é bem mais sofisticada. Porque ele não fala, porque ele está falando em termos de origens da vida e da formação do código genético, certo? E não em si, e não argumentação superficial de que Deus, que, por exemplo, que o olho é uma coisa complexa, que não dá para explicar sem ter um planejador, um designer, que tem a forma como formou um olho a partir do acaso. Bem, não é, foi pela evolução, isso não é negado, porque muita coisa do design inteligente acaba negando a evolução. Muitos argumentos de como está colocado ali anti-evolucionista, enquanto que a proposta dele não é anti-evolucionista, não é anti-evolução, não é anti-Darwin, certo? Ele fala em termos de origem do próprio, não é nem da vida, seria do próprio código genético, certo? Então, vamos parar na apresentação. Vamos lá. Eu vou continuar, tem umas apresentações sobre questão da teoria da evolução. Olha, 9h30, eu dou intervalo, bem mais cedo, né? E continua 15 para as 10. Vai até 15 para as 11. 9h30. Ainda não sou. Ô, professor. Oi. Esses cientistas que eles têm essas teorias relacionadas ao espiritualismo e tal, Sim. Eles são vistos com maus olhos pelos outros cientistas mais... Tem muita coisa que é. Richard Dawkins vê com maus olhos, viu? Ou simplesmente diz, mas esse campo mórfico, ressonância mórfica, não é científico. Como, olha, a formulação teórica em si pode ser considerada científica, mas não é, digamos assim, uma teoria especulativa ainda não verificada. Eu acho que seria melhor enquadrar assim do que dizer que não é não científico. É uma teoria plausível, que tem sua plausibilidade, é plausível, plausibilidade tem. Ela não deixa de ser, ela não deixa de explicar coisas, etc. Só precisa de maiores corroborações experimentais. Está precisando, tá. Até porque... E o problema também, como ele mesmo fala, o Richard, o Robert Sheldrake também fala que os cientistas acabam não pesquisando sobre esses assuntos porque por causa das questões dogmáticas dentro da própria ciência, porque são questões não materialistas. Tem certo? O materialismo dentro das ciências naturais está muito embrenhado, digamos assim. Está muito... E simplesmente tem muita coisa que simplesmente não se pesquisa. Tem um filósofo
australiano, um filósofo da ciência australiano, que foi professor da USP, muitos anos atrás. Eu tomei conhecimento dele porque ele foi colega do meu professor que eu fiz disciplina de filosofia da ciência lá na USP. Que é o Hugh Lacey, que no livro dele ele fala que as ciências naturais têm estratégias de restrição e seleção, porque o campo de pesquisa científica acaba sendo restrito, até porque pesquisa científica é financiada, né? Se financia aquilo que se convence a dar o dinheiro, os órgãos financiadores, ou órgãos financiadores, ou em alguns casos, algumas indústrias, ou a indústria farmacêutica investe muito em pesquisa, vai investir em pesquisa de quê? Telepatia, ou para verificar se existem campos mórficos, ressonância mórfica e algumas teorias desse tipo. Não. Então é muito difícil deles receberem dinheiro, realmente. E terem muitos pesquisadores, também seria necessário muita gente pesquisando. Por que agora as vacinas saíram rápido? Porque houve um esforço concentrado, que há interesse, há necessidade. Então, foi uma quantidade enorme de pesquisadores trabalhando em cima de vacina para a Covid-19. Então, pouca gente trabalha nisso. Como fala, existe tanto a restrição do que se pode, do que se pesquisa, e a seleção. E são estratégias materialistas. Ele mesmo fala que são estratégias materialistas de restrição e seleção, que muitas vezes têm voltado para dentro do próprio paradigma. E um trabalho como o dele não chega, não sei lá se chega a ser uma ruptura do paradigma, mas pelo menos é uma ampliação, porque ele não negaria muita coisa que já se sabe que já existe, seria uma ampliação, como foi a mudança da física clássica para a relatividade e para a mecânica quântica ondulatória. Ou seja, ainda é muito difícil, ainda é muito difícil. Olha, ele não é tão visto assim com maus olhos, porque realmente a formação dele embasa isso. Vamos ver o futuro como fica. A formação dele faz com que, talvez, aí eu não sei, muita gente diga que ele, depois de certa idade, começou a pesquisar certas coisas e se perdeu. Que ele era um excelente bioquímico que se perdeu. Saiu para fazer pesquisa falando do Sheldrake. O livro lá de Francis Collins, como não tem nenhuma proposta de uma teoria mesmo, é só argumentação para convencer que a origem do código genético está na mente de Deus, na mente de uma inteligência, certo? E isso é algo que não é verificado assim, não é verificável, né? É diferente de campos mórficos, que é algo que se poderia fazer mais experimentos. Então, no caso do Francis Collins, a linguagem de Deus é uma coisa muito mais de argumentação teológica, argumentação para conciliar teologia, conciliar questões religiosas com a ciência. Enquanto que o Robert Sheldrake ele faz uma teoria que uns vão chamar de pseudocientífico, mas é uma teoria explicativa, preditiva. Então, para explicar esses fenômenos e para fazer previsões que permitem tudo isso. Falta um pouquinho mais de empenho de a gente pesquisar sobre isso. Então, eu não posso dizer assim, por exemplo, que ele é discriminado na comunidade científica, porque eu não sei até que ponto. Agora,
no caso dele. Agora, todo esse pessoal que não tem formação científica e que vai estudar parapsicologia, vai estudar esses fenômenos paranormais, que estuda fenômenos paranormais de forma amadora, com... que mais? Ou só parapsicologia e todos esses fenômenos desse tipo, mediunidade, etc. Aí eles são discriminados, sim. Não são nem considerados. Porque eles estão fora da academia, fora do... Eles são tratados do mesmo jeito que Mendel era tratado. Não sei se é lógico que não dá para comparar, porque Mendel fez um trabalho experimental mesmo, depois se viu isso. Mas Mendel era... Aí eu não sei dizer também até que ponto eles são discriminados, porque o pessoal mesmo, amador, é discriminado. É visto como folclore. O pessoal que é visto como folclórico. Então, vou apresentar de novo. Olha, eu vou aprofundar um pouquinho mais na teoria da evolução do jeito que é considerada hoje em dia. Ponto agora que o próprio Richard Dawkins é um adaptacionista. Mas o adaptacionismo... Olha, a teoria da evolução não é necessariamente adaptacionista, né? Vou conceituar isso, certo? Foi no capítulo 4 daquele livro ali, no 8, perdão, 8, estava com a cabeça no 4. Cláudio Sepúlveda, Diogo Maia e Charbel Ninho Errani. Charbel. Que foi... Esses dois foram orientandos... Não, esse aqui é colaborador, e ela que foi ex-orientando de Charbel Ninho Errani, da UFBA, da UFBA, da Federal da Bahia, que eles têm uma pós-graduação, mestrado, doutorado em História e Filosofia e Ensino das Ciências. Certo? Ele tem História, Filosofia e Ensino. É uma coisa muito mais voltada para a educação em ciências. História da ciência para a educação em ciências, os trabalhos. Charbel, ele foi orientando de Mário Bisson. E agora, do professor Mário Bisson, da USP. Certo? Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, e aqui do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, Diogo Maia. É colaborador dele, e do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Eu já assisti palestra dele, num evento internacional, falando da teoria da evolução e o ensino da teoria da evolução. Vamos lá. É o seguinte: a questão da origem da diversidade e complexidade biológica. Certo? Tem dois pontos de vista históricos. É uma consequência da função das estruturas e as necessidades adaptativas dos organismos, ou seja, a complexidade se gera a partir da necessidade do organismo se adaptar ao seu meio ambiente, como uma consequência da função das estruturas, como o olho, como o esqueleto. Toda a estrutura de um organismo tem funções, órgãos, funções. E essa função é uma consequência da necessidade de adaptar às necessidades.
de sobrevivência e reprodução. Ou são fatores causais não adaptativos, que seriam fatores causais não adaptativos, como o padrão da organização herdada de linhagens ancestrais. E a adaptação sendo um subproduto da forma. Certo? Então, como é que seria nesse caso? Assim, não teleológico, que é oposto um contraponto ao adaptacionismo, esse estruturalismo. Que as estruturas, certo? As variações dessas estruturas biológicas geram essa adaptação. Isso vai sendo herdado, e a adaptação é um subproduto. É um subproduto e que se gera a seleção a partir desse subproduto. Olha, nenhum desses dois pontos de vista contradiz a teoria da evolução. É só a questão seguinte: o que é central na teoria da evolução pela seleção natural? O que é objeto da seleção natural? Certo? É a adaptação ou é a estrutura que é selecionada como consequência, e a adaptação é uma consequência da estrutura herdada, certo? A adaptação é uma consequência da estrutura herdada ou a adaptação já é uma herança? São duas coisas diferentes. O que se herda é a própria adaptação ou é a estrutura que depois é selecionada, caso ela não consiga, caso ela não seja apta para se adaptar? Nenhum dos dois vamos lá. Nenhum dos dois é anti-teoria da evolução, né? Isso aqui não nos interessa agora. Olha, esses slides eu fiz para o curso especial de filosofia da biologia. Tem uns pontos agora que não interessam, porque isso aqui é coisa que vamos ver, aqui está colocado coisa que se vê depois, né? E o tema evo-devo, que é a teoria da evolução e desenvolvimento embrionário, que é a junção do desenvolvimento embrionário com a teoria da evolução. É o conceito, é o chamado evo-devo, certo? A ruptura darwiniana. Não, isso aqui não agora. Tá? Processo corroborado de seleção natural. A seleção natural é corroborada. A seleção natural. Por isso que eu disse, é um ponto que não se mexe, que já é núcleo duro da teoria da evolução, é a seleção natural. Realmente mas o que é objeto da seleção natural, ou o que leva à seleção natural, que é outra coisa. Que é uma corroboração ao longo das últimas décadas, por dados empíricos, observacionais em campo e em laboratório, e dados empíricos experimentais, fora o poder explicativo, o próprio poder teórico da seleção natural dentro da teoria da evolução. Está bastante corroborada, não se questiona tanto, não se está investigando para acabar com a seleção natural, para romper. E sim, outros pontos. Um desses é a questão agora do adaptacionismo. Sim, com formulações teóricas. Né? Pode ter muita informação agora numa coisa só. Eu vou ler aqui, aí com cuidado. E a questão agora do conceito de adaptação, certo? Perspectiva da teoria sintética, essa teoria atual. O que é adaptação? Adaptação, aqui o glossário de Futuima, 1992, é um processo de mudança genética de uma população devido à seleção natural pelo qual os
estado médio de um caráter é aperfeiçoado com relação a uma função específica, ou seja, específico, ou pelo qual se acredita que uma população se torna mais ajustada para algumas características de seu ambiente. Também uma adaptação, uma característica que se tornou predominante em uma população devido a uma vantagem seletiva proporcionada pelo seu aumento do desempenho de alguma função. Qual é o... Isso não é... Sim, isso é válido do jeito que está aqui para o adaptacionismo. O adaptacionismo que aceita que toda mudança pela evolução é uma mudança que leva a um aperfeiçoamento da adaptação de uma espécie ao seu meio ambiente. Ou seja, aumento da fitness daquela população ao ambiente. Só que isso significa que há um progresso contínuo, a consequência. Por isso, começa a dificuldade por aí. Há um progresso contínuo, a teoria da evolução significa um progresso contínuo. O problema é que não. Que vou mostrar exemplos. O problema é que não. E o que não leva a progresso é chamado de mal adaptado. E tende a desaparecer. Também não é bem por aí. Existem variações ao acaso? Existe sim. E que não levam, que são neutras. E que são importantes para o repertório genético de uma população? Sim, tem. Então, vamos lá. Esse aumento, vamos lá, com essa dificuldade. Começar com críticas ao adaptacionismo por Stephen Jay Gould e Richard Leontin. O Richard Leontin nega o adaptacionismo, nega que a teoria da evolução é comandada pela adaptação, pura e simplesmente. Certo? O Richard Leontin, ele é bastante crítico, ele é um genético de populações. Eu conheci um orientando dele, foi professor da universidade, em Harvard. Teve um professor da universidade que tem uma história meio estranha, que ele foi parar lá na gente, professor de genética. E o Richard Leontin era professor de genética de populações de Harvard. Então, esse professor era indiano, Anand Prakash Gupta, não está mais no departamento lá, e foi orientando de doutorado de Leontin, que é autor de livros que tem em português, livro-texto. E esse indiano chegou aqui na Federal da Paraíba por acaso, foi bem por acaso. Porque logo que ele terminou o doutorado, ele foi convidado pelo pessoal da Federal do Rio de Janeiro para ir para lá. Passou no concurso. Ele saiu dos Estados Unidos tinha acabado de terminar o doutorado, a oportunidade que ele teve de emprego foi aqui no Brasil, né? A Federal do Rio de Janeiro, que tinha um intercâmbio lá com o grupo de Leontin, grupo de pesquisa, certo? E odiou o Rio de Janeiro, esse indiano. Foi um choque cultural desgraçado para ele. Odiou também a universidade. Odiou a universidade, não se deu bem mesmo. Começou a se dar bem com aquele jeitinho brasileiro, com o jeitinho carioca, que também tem lá na Federal do Rio de Janeiro. É aquela cultura do compadre, sei lá, sei lá. Eu sei que ele contou essa história para mim. E pediu transferência lá do Rio de Janeiro. Ele pediu transferência, mas querendo perder emprego, pediu porque ele queria sair do Rio de Janeiro. E o primeiro lugar que aceitou a transferência dele, que tinha vaga, era a Federal
daqui da Paraíba, mas no campus, que na época não era UFCG, era campus de Campina Grande, foi para Campina Grande. Ainda teve alguns problemas e depois preferiu João Pessoa. Depois conseguiu vir para aqui, para João Pessoa, ficou uns anos, voltou para os Estados Unidos, não sei nem, pediu demissão daqui, não sei nem o resto como é que ele está agora, porque tinha problemas familiares. Lá no gente dele, filha que ficou lá nos Estados Unidos, muito complicada a história. Mas vamos lá, contando aqui história lá do meu ex, foi meu colega. E Stephen Jay Gould também é um crítico, mas só que ele tem uma formulação diferente de Leontief. Leontief ele não nega como Leontief, mas Stephen Jay Gould também ele é bastante famoso como divulgador científico. Ele tem um monte de livro também traduzido para português. Tem um monte de livros de teoria, como O Polegar do Panda, é o título de um livro dele. E, inclusive, ele tem uma teoria. Ainda não, eu vou 9h30, eu estou olhando a hora, tem 10 minutos para dar um intervalinho, certo? E 15 minutos de intervalo. Ele tem uma teoria de que, e isso ele arrumou uma certa debate entre ele e Richard Dawkins, porque Richard Dawkins aceita o gradualismo na evolução, como era a proposta de Darwin, que a evolução se dá de forma, pelo menos em termos de conjunto, extremamente gradual. E, segundo Stephen Jay Gould, não. Que eventos catastróficos e alguns eventos e uma mutação que leva a um efeito radical pode quebrar esse gradualismo. Mas vamos lá. Vamos falar agora das críticas à adaptação de dele. Considerando. Vamos lá. Depois eu vou falar direito. Dificuldade do conceito de adaptação. Dentro daquele conceito, o conceito de adaptação tem implicações. Que implicações são isso? Qualquer característica funcional é resultante da seleção natural. E isso é muito restritivo. O processo leva a um estado ótimo da estrutura biológica na relação com o ambiente. Também. E isso não acontece. Não existe evidência nenhuma experimental que isso aconteça. Porque conduz ao aumento da adaptação darwiniana, fitness médio da população. Que o grande problema é não fazer a diferença entre a adaptação que é moldada pela seleção natural, ou seja, uma consequência, e a adaptividade, que é o aumento em si, o incremento da capacidade adaptativa. Olha, uma população ela pode ficar até milhões de anos sem nenhum incremento. Ela simplesmente se adaptou ao ambiente e pronto. Provavelmente, por exemplo, espécies como chimpanzés estão há milhões de anos naquele estado, né, sem haver nenhum incremento da sua capacidade de adaptação. Então, simplesmente ajustado ao ambiente e pronto. Que foi adaptação, foi a coisa moldada, como uma consequência da seleção natural e não como algo que guiou a seleção natural. O grande problema desse é que esse conceito, esse adaptacionismo, acaba considerando que a adaptação é um guia da seleção natural e não uma consequência a partir de outras formas, de outros processos que levam, inclusive, outros processos que levam a mudanças. E a mudança basta permitir que aquela espécie continue vivendo naquele ambiente e vivendo naquela população, etc. Existe muito, por exemplo, entre mesmo os símios superiores, há muito comportamento não adaptativo. Há muito comportamento herdados
que não permite o incremento da população, não permite maior sucesso da população, mas também não leva à extinção ainda. Chega a um ponto de equilíbrio, como eu estava lendo recentemente, como o infanticídio entre essas espécies, que é altamente não adaptado a infanticídio entre chimpanzés. Estou citando esse exemplo para vocês, antes de dar um intervalo. Olha, há infanticídios entre chimpanzés quando um macho assume a liderança depois de derrotar o macho alfa, certo? Perdão, primeiro, isso é gorilas, esse caso é dos gorilas. Existem chimpanzés em um grau bem menor, certo? E em grau bem menor, como também acontece entre carnívoros, leões carnívoros, tem bando. E é bem menor o grau, mas existe também. Pela competição, eles acabam vendo infanticídio também. E os símios têm um intervalo de geração muito longo. Não me lembro agora dos... Ou seja, tem uma reprodutividade, a capacidade de reprodução, de gerar prole, menor que o Homo sapiens, menor que a gente. Uma chimpanzé tem um filho e outro, apesar de ter uma gestação menor que a nossa, mas leva 4 anos. Certo? E o comportamento de infanticídio é mal adaptado, ele compromete a sobrevivência da própria espécie, ou, pelo menos, a ampliação do grupo, né? Mas esse comportamento é questão da dominação do macho em relação às fêmeas. Que assim, a fêmea que está com filhote, que não é dele, tem um filhote eliminado, ela entra no cio, entra no estro, e pode agora ter um filhote dele. Certo? Só que, até recuperar a população, há um decréscimo, a população até recuperar demora. Aí, se nesse meio tempo outro macho vence, por algum motivo, vai comprometer mais ainda. Então, é um comportamento chamado mal adaptado, né, que leva a problemas do crescimento da população. Enquanto que no Homo sapiens, provavelmente no Homo erectus, foi bem diferente. Provavelmente no Homo erectus não tinha mais infanticídio, ou um grau extremamente menor, talvez no Homo erectus não tinha mais, do que já não tinha mais mesmo. No Homo anterior ao Homo erectus, talvez no Australopithecus, os Australopithecinos, perdão, Australopithecus afarenses, como a Lucy, o anterior a ela já não tinha mais. Então, de qualquer forma, o comportamento do Homo erectus já era um comportamento que gerou o chamado cuidado paternal da prole, em que há a participação do macho, que há muito menos competição e que há a participação do macho, e isso levou o quê? A expansão da população. Que há toda a evidência que o Homo erectus teve que sair da África, ir para a Europa, ir para a Ásia, né? E houve formação de subespécies do Homo erectus na Ásia, começou a ocupar a Ásia, e depois o Homo erectus na África deu origem ao Homo sapiens, que acabou depois fazendo a mesma coisa, se expandindo, diferente dos outros símios, que ficam a vida toda extremamente restritos. Certo? E o Homo sapiens é mais ainda que o erectus em termos de cuidado paternal, cuidar da prole. E a diferença entre como há esse cuidado com a prole, então as mulheres podem ter filhos num intervalo até menor, apesar de ter uma gestação maior do que uma chimpanzé. Chimpanzé são 7 meses. Mas só que uma mulher entre uma geração entre gerar um filho e outro, enquanto o filho ainda está pequeno, como ele é cuidado por gente do bando, inclusive pelo pai mesmo, então ela pode ter um outro filho enquanto o outro ainda está crescendo, enquanto o outro não tem independência ainda. E assim,
a cada 2 anos pode ter, diferente de chimpanzé, que é a cada 4. Mas vamos lá. Vou falar da história aqui, ele citando o... Eu vou contar aqui, porque um exemplo que o próprio Leontin fala é as fêmeas de hiena. Para que serve esse clitóris extremamente grande, que forma um pseudopênis nas fêmeas de hienas? Existe uma explicação adaptacionista que Leontin, com uma colega, faz crítica, dizendo que não tem sustentação. E depois tem uma outra adaptação posterior de Leontin. Certo? Vamos dar um intervalo agora. Vou falar dessa história falando dessa história depois da apresentação. Dá um intervalo de 15 minutos. Parar a gravação. Eu atendo isso? Não, né? Não parou? Não está gravando, perdão. Interromper a gravação, não deu ok. Interrompe.